Vocês sabiam que a cada 10 pessoas diagnosticadas com anorexia nervosa, 9 são do sexo feminino? E que esse transtorno apresenta índice de mortalidade superior a 5%? Se vocês ficaram curiosos sobre esse assunto, é sobre isso que irei falar aqui hoje no Mais Psicologia. Olá, eu sou o David e sejam bem-vindos a este canal. Hoje irei falar para vocês sobre anorexia nervosa. Inicialmente, devo contextualizar que a anorexia está dentro de uma categoria maior chamada de transtornos alimentares. Então, o que seria um transtorno alimentar? São alterações persistentes do comportamento alimentar que resultam em um consumo ou absorção alimentar prejudicado, somado com um comprometimento significativo da saúde física e ou psicossocial do sujeito. De acordo com o manual diagnóstico, existem 6 tipos de transtornos alimentares. São eles: a alotirofagia, o transtorno de ruminação, o transtorno alimentar restritivo, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Percebam vocês que eu não mencionei aqui sobre a obesidade, pois esta não é tida como um transtorno mental, evidentemente. Contudo, existem estudos que indicam correlação entre a obesidade e a compulsão alimentar e traços depressivos. Pessoal, então eu vou trazer aqui um conceito de anorexia nervosa, que engloba os critérios diagnósticos. É um transtorno alimentar em que a pessoa restringe sua alimentação de forma deliberada devido à presença de uma perturbação no modo como ela vivencia seu peso ou forma corporal, mantendo assim um peso deficitário em relação à sua constituição física. Nessa definição, nós temos aqui o critério A, B e C. Critérios estes listados no manual diagnóstico denominado DSM na sua 5ª edição. Quanto ao critério A, esse diz respeito a uma restrição da ingesta calórica em relação às necessidades fisiológicas do indivíduo, acarretando uma massa corporal significativamente baixa. Já no que se refere ao critério B, é referente ao medo intenso de ganhar peso, ou um comportamento persistente que interfira no ganho de massa corporal, mesmo o indivíduo apresentando peso consideravelmente baixo. O critério C, finalmente, é um critério de um componente mais psicológico, já que há uma perturbação no modo como a forma ou peso corporal são vivenciados, podendo ou não estar presente a distorção da imagem corporal. É muito comum nós ouvirmos dizer, que todo indivíduo que tem anorexia, ele tem uma distorção da sua imagem corporal. Não é uma característica obrigatória nesse transtorno, apesar de ser o mais comum. A prevalência da anorexia nervosa é de 0,4% na população de jovens. Lembra que eu falei na abertura do vídeo que a proporção de cada 10 pessoas, 9 é do sexo feminino? Ou seja, a gente percebe que no critério sexo há uma predominância das mulheres. Quanto ao seu aparecimento, geralmente este se dá na adolescência ou no início da idade adulta, sendo que a idade mais recorrente é na faixa dos 16, 17 anos. Como gatilho de surgimento da anorexia, este está associado a um evento estressante da vida. Pode ser o término de um relacionamento, separação dos pais, perda de ente querido, entre outros. Pessoal, como eu falei que há uma redução drástica na massa corporal da pessoa, ou seja, ele está em um estado de magreza, alterações fisiológicas acompanham esse quadro sintomático. Portanto, é comum ocorrer amenorreia, que é a suspensão do ciclo menstrual da mulher, anemia, desidratação, anormalidade dos sinais vitais e o nível elevado de ureia no sangue. Há 2 tipos de anorexia nervosa, o tipo restritivo e o tipo compulsivo alimentar purgativo. A diferença entre esses dois se dá nos métodos e formas com que esse peso baixo ele é mantido. No caso do tipo restritivo, essa redução da massa corporal, ela se dá essencialmente por meio de dieta, do jejum ou de exercícios físicos excessivos. Já no caso do tipo compulsivo alimentar purgativo, episódios recorrentes de compulsão alimentar purgativa autoinduzidas estão presentes. O próprio nome já traz essa característica. E o que são essas compulsões alimentar purgativa, O indivíduo ele pode realizar vômito, mas de maneira autoinduzida, fazer uso de laxantes ou mesmo de diuréticos. Devo destacar aqui que esses 2 tipos eles podem surgir no decorrer do curso do transtorno, portanto pode haver alguma alternância. Quanto à gravidade da patologia, esta pode ser leve, moderada, grave ou extrema. Vou trazer para vocês agora quais são os fatores de risco e prognóstico, ou seja, quando estão presentes esses fatores que eu vou mencionar aqui, há maior probabilidade de que a pessoa venha desenvolver
o transtorno da anorexia nervosa. São eles: indivíduos ansiosos têm maior propensão a desenvolver, pessoas que possuem traços obsessivos. Se tem pessoas na família que já têm algum transtorno alimentar, isso também aumenta a propensão, e também um contexto cultural que valoriza a magreza. Por exemplo, esses desfiles de moda. Algum tempo atrás a gente percebia uma hipervalorização de mulheres bem magras como um padrão de beleza. Em sociedades em que esse tipo de corpo ele é muito valorizado, há maior incidência do transtorno da anorexia nervosa. Para o vídeo não ficar muito maçante, preferi dividi-lo em 3 partes. Na parte 2 irei discorrer sobre os aspectos psicológicos e os fatores de riscos envolvidos na anorexia nervosa. Aguardo vocês lá. Tchau!